Imagine uma reunião de família. O clima deveria ser de afeto e descontração, mas há uma tensão no ar, uma barreira invisível. De um lado, você. Do outro, seu irmão ou irmã, testemunha de Jeová. Eles não estão apenas presentes, estão pairando com um ar de piedade e superioridade. Cada palavra, cada gesto parece carregar um julgamento silencioso sobre seu estilo de vida, suas escolhas, sua própria alma. Esta é uma experiência dolorosamente familiar para milhões de pessoas que têm ou já tiveram parentes na organização Torre de Vigia. Este fenômeno não é uma coincidência ou um mero traço de personalidade. A arrogância e o complexo de superioridade, frequentemente demonstrados por testemunhas de Jeová, especialmente por aqueles com privilégios, como pioneiros ou anciãos, não são um defeito do sistema. Eles são o resultado direto e intencional do próprio sistema. É uma característica programada, uma consequência inevitável de sua doutrina e estrutura social. Neste documentário, vamos dissecar as raízes dessa síndrome de superioridade, não para oferecer dicas de como vencer uma discussão em família, mas para entender a arquitetura psicológica e teológica que constrói essa mentalidade. Por que eles se sentem melhores que os outros? De onde vem essa certeza inabalável de que possuem a única verdade e que todos os outros estão perdidos? Vamos explorar como a teologia da exclusividade cria uma fundação para a arrogância. Analisaremos como a hierarquia interna da organização recompensa a conformidade com um status que infla o ego. E, finalmente, vamos investigar por que as abordagens tradicionais de debate raramente funcionam e quais realidades eles são incapazes de processar. Esta é uma jornada ao coração de uma mentalidade que se vê no topo de uma montanha espiritual, olhando para o resto da humanidade como uma massa condenada. É uma análise sobre como a fé pode ser distorcida para se tornar uma justificativa para o desprezo. A arrogância que você sente vinda daquele parente não é apenas sobre eles, é sobre a organização que os moldou, uma organização que os ensinou que eles não são apenas diferentes, mas fundamentalmente melhores. O objetivo aqui é a compreensão. Compreender a origem dessa atitude é o primeiro passo para aprender a navegar por essa dinâmica complexa e, para muitos, dolorosa. Prepare-se para uma análise profunda de um dos aspectos mais frustrantes e onipresentes da cultura das testemunhas de Jeová, a síndrome da superioridade divina. A raiz de toda a arrogância está plantada no solo fértil da teologia da exclusividade. A doutrina fundamental da Torre de Vigia não é apenas uma interpretação da Bíblia, é uma declaração de monopólio espiritual. Desde o primeiro estudo bíblico, o convertido aprende uma verdade central. Esta não é uma religião verdadeira, mas a única religião verdadeira na face da terra. Eles são ensinados que, após a morte dos apóstolos, o cristianismo entrou em uma longa noite de apostasia e que apenas em 1919 Jesus Cristo inspecionou todas as religiões do mundo e escolheu a pequena organização dos estudantes da Bíblia, hoje testemunhas de Jeová, como seu único canal de comunicação. Todas as outras religiões, sem exceção, são classificadas como Babilônia, a Grande, o império mundial da religião falsa, controlada por Satanás. Essa visão de mundo cria uma dicotomia binária e apocalíptica. De um lado está um pequeno grupo de elite, a única organização aprovada por Deus. Do outro estão os 8 bilhões de habitantes do planeta, incluindo todos os católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus, ateus e agnósticos, que estão, segundo a doutrina,
destinados à destruição iminente no Armagedon. Quando uma pessoa internaliza essa crença, é psicologicamente quase impossível não desenvolver um complexo de superioridade. Se você acredita genuinamente que possui o conhecimento exclusivo que leva à vida eterna, enquanto todos ao seu redor estão cegos e caminhando para a aniquilação, você inevitavelmente começa a vê-los com uma mistura de pena e superioridade. Essa mentalidade é reforçada pelo conceito de estar separado do mundo. As testemunhas de Jeová são ensinadas a evitar amizades íntimas com mundanos, a não participar de feriados, a não se envolver em política e a manter uma distância social e cultural. Isso cria uma bolha, um ambiente de eco, onde sua verdade exclusiva é constantemente reafirmada e o mundo exterior é consistentemente demonizado. A arrogância, portanto, não nasce de uma maldade inerente, mas de uma premissa teológica. Se você é um dos escolhidos e seu vizinho é um dos condenados, uma hierarquia espiritual é automaticamente estabelecida em sua mente. Essa crença fundamental é o motor de toda a sua atividade de pregação. Eles não estão apenas compartilhando boas novas, eles acreditam que estão oferecendo a única e última chance de sobrevivência para uma humanidade perdida. Isso confere à sua missão um peso e uma importância que justifica sua persistência e, muitas vezes, sua atitude de saber mais. Portanto, a primeira lição para entender a arrogância de uma testemunha de Jeová é reconhecer que ela vem de um lugar de profunda convicção em sua própria exclusividade soteriológica. Eles não acham que são melhores, eles foram ensinados que tem algo melhor, a única verdade que salva. Se a teologia da exclusividade é a fundação da arrogância, a estrutura hierárquica da organização é o prédio construído sobre ela. A torre de vigia opera com uma escada de status teocrático bem definida, onde os membros são constantemente incentivados a alcançar privilégios para demonstrar sua espiritualidade. Essa hierarquia cria uma cultura de competição e comparação. Na base da pirâmide está o publicador, o membro comum. Acima dele está o pioneiro regular, que dedica um número específico de horas à pregação todo mês e goza de um status mais elevado. Acima estão os servos ministeriais e os anciãos, que compõem a liderança local. E a pirâmide continua com superintendentes de circuito, membros de Betel e, no topo, o corpo governante. Cada degrau nessa escada confere mais respeito, mais autoridade e, crucialmente, um maior senso de valor espiritual dentro da comunidade. Um ancião não é apenas um administrador, ele é visto como um homem espiritualmente maduro, cuja nomeação é considerada uma evidência da aprovação de Jeová. É essa dinâmica que explica a atitude do irmão ou irmã que se sente no direito de julgar seus familiares que não estão no mesmo nível espiritual. A irmã, que é pioneira regular, se sente superior à sua irmã, inativa, porque seu status na organização valida sua dedicação. O irmão, que é ancião, sente que tem a autoridade teocrática para aconselhar seu irmão desassociado. O privilégio organizacional se torna uma licença para a arrogância. Ele confere ao indivíduo um senso de autoridade que transcende os laços familiares. Dentro da lógica da organização, a hierarquia teocrática está acima da hierarquia familiar. O ancião da família não é apenas seu irmão mais velho, ele é seu líder espiritual designado, com o direito de supervisionar e julgar sua vida. Essa busca por status cria um ambiente onde a aparência de espiritualidade muitas vezes se torna mais importante
do que a espiritualidade genuína. Fazer mais horas de pregação, dar mais discursos, ser visto como exemplar. Tudo isso contribui para a construção de uma reputação que gera poder e influência dentro do grupo. Quando um membro da família sai da organização, ele não apenas abandona uma crença, ele renuncia ao seu lugar nessa hierarquia. Na visão do parente que fica, ele caiu para o fundo do poço espiritual, tornando-se um mundano, ou, pior, um apóstata. Essa percepção de queda justifica a atitude de superioridade do membro fiel. Portanto, a arrogância não é apenas teológica, mas também sociológica. Ela é alimentada por uma estrutura que recompensa a conformidade e a dedicação com status, e que ensina seus membros a medir o valor uns dos outros com base em seus títulos e privilégios dentro da organização. Com a base teológica da exclusividade e a estrutura social da hierarquia em vigor, a dinâmica entre uma testemunha de Jeová, fiel, e um parente que saiu se torna um campo minado psicológico. A arrogância manifestada pelo membro fiel é muitas vezes uma fachada para mecanismos de defesa complexos. Um desses mecanismos é o uso da vergonha como ferramenta de controle. Quando o parente que saiu é confrontado com seus erros do passado, como mencionado no texto original, ela se separou com suas irmãs de sororidade no colégio antes de encontrar Jeová. O que está acontecendo é uma tentativa de reset moral. O membro fiel está implicitamente dizendo: você não tem autoridade moral para questionar minha vida ou minhas crenças, porque seu passado é imperfeito. Eu, por outro lado, fui purificado pela verdade. Essa tática ignora a própria hipocrisia, pois a doutrina da organização ensina que o batismo lava os pecados passados. No entanto, essa anistia parece ser aplicada seletivamente. O passado do membro fiel é apagado, mas o passado daquele que saiu é mantido como uma arma, pronto para ser usado para invalidar qualquer crítica ou questionamento. Outro mecanismo fundamental é o complexo de perseguição. As testemunhas de Jeová são doutrinadas desde cedo a esperar oposição e ódio do mundo de Satanás. Jesus disse que seus seguidores seriam perseguidos, e a organização aplica essa escritura a si mesma de forma literal e constante. Isso cria uma armadilha psicológica. Quando um ex-membro, frustrado, confronta seu parente com raiva, chamando a organização de seita ou atacando suas crenças, ele não está quebrando a programação do parente. Pelo contrário, ele a está validando. A reação do membro fiel é pensar: vejam, é exatamente como a sentinela disse, os apóstatas são amargos, cheios de ódio e nos perseguem por nossa fé. A agressão, mesmo que justificada pela dor do ex-membro, apenas reforça a narrativa da perseguição e fortalece as barreiras mentais do crente. É por isso que o confronto direto e o debate teológico agressivo raramente funcionam. Eles são o comportamento que o membro já foi programado para esperar de um inimigo da verdade. A arrogância, nesse contexto, também funciona como uma armadura. A postura de superioridade e a recitação de respostas prontas, a luz fica mais brilhante, precisamos confiar no escravo fiel, são defesas contra a entrada de informações que poderiam causar uma dolorosa dissonância cognitiva. Entender essa psicologia é crucial. A atitude santimônia do parente fiel não é apenas um ataque, mas também uma defesa. É o escudo que ele ergue para proteger uma visão de mundo frágil que ele foi ensinado que desmoronará se for exposta à crítica ou a evidências contrárias. Se o confronto direto e o debate agressivo
apenas reforçam o complexo de perseguição. Como é possível, então, criar qualquer tipo de abertura em uma mente tão fechada? O texto original oferece pistas que, quando analisadas psicologicamente, revelam uma estratégia muito mais poderosa: a contradição comportamental. A primeira tática é a da empatia inesperada. A testemunha de Jeová foi programada para ver o ex-membro como alguém amargo, infeliz e espiritualmente perdido. Quando o ex-membro, em vez de atacar, demonstra bondade, compaixão e estabilidade emocional, isso cria um curto-circuito na programação. O comportamento observado não corresponde à narrativa esperada. A sugestão de dizer "estou aqui quando você estiver pronto para falar" é um exemplo brilhante disso. É uma inversão sutil da dinâmica de poder. A testemunha de Jeová, que acredita estar na posição de ajudar o parente perdido, de repente se vê diante de alguém que parece mais estável e que lhe oferece apoio. O doente espiritual está agindo como o terapeuta. Essa gentileza e compaixão desafiam a caricatura do apóstata odioso. O cérebro da testemunha de Jeová é forçado a lidar com duas ideias conflitantes. Esta pessoa deveria ser infeliz e cheia de raiva, mas ela está sendo gentil e equilibrada comigo. Este é o primeiro passo para criar uma fissura na certeza. A segunda e mais poderosa tática é a da vingança de viver bem. Este conceito vai ao cerne da dissonância cognitiva. A doutrina fundamental da Torre de Vigia afirma que a verdadeira felicidade, o propósito e a segurança só podem ser encontrados dentro da organização. A vida no mundo é retratada como vazia, perigosa e, em última análise, miserável. Quando um ex-membro não apenas sobrevive, mas prospera fora da organização, isso representa a maior ameaça possível à visão de mundo da testemunha de Jeová. Ver o irmão que saiu construir uma carreira de sucesso, ter um casamento feliz, criar filhos equilibrados e, acima de tudo, ser uma pessoa genuinamente boa e moral, é uma prova viva que contradiz a doutrina. O cérebro do membro fiel entra em um estado de profunda dissonância cognitiva. Ele tem duas verdades conflitantes. A organização me diz que a vida lá fora é um desastre e meu irmão está lá fora e parece genuinamente feliz e realizado. Para resolver esse conflito, ele tem poucas opções. A primeira é a negação. Ele está apenas fingindo ser feliz. No fundo, ele é miserável e Satanás o está usando. Esta é a defesa inicial mais comum, mas se a evidência de uma vida bem-sucedida e feliz persistir ao longo do tempo, a negação se torna cada vez mais difícil de sustentar. A segunda opção, muito mais assustadora para o crente, é começar a questionar a premissa original. Será que a organização estava errada sobre a vida no mundo? É por isso que viver bem não é um ato de egoísmo, mas uma forma de testemunho silencioso e poderoso. É a única evidência que não pode ser refutada com um versículo fora de contexto ou um clichê de término de pensamento. É a realidade confrontando a ideologia. A arrogância, portanto, é uma máscara. E como toda máscara, ela esconde algo. O que ela esconde é uma profunda fragilidade e um medo existencial. A síndrome de superioridade da testemunha de Jeová não é um sinal de força, mas um mecanismo de defesa projetado para proteger uma identidade extremamente frágil. A identidade de uma testemunha de Jeová, devota, não é construída sobre uma fé pessoal e robusta, mas sobre a adesão a uma instituição. O seu senso de valor, propósito e segurança está inteiramente ligado à sua posição dentro da organização e à crença de que esta organização é a única detentora da verdade.
Qualquer coisa que ameace a infalibilidade da organização ameaça diretamente a identidade e o senso de segurança do indivíduo. É por isso que a reação à crítica é tão visceral e defensiva. Eles não estão defendendo apenas uma crença, estão defendendo a própria estrutura de sua realidade. A atitude santimônia e o julgamento para com os outros são uma forma de autoafirmação. Ao apontar as falhas dos mundanos ou dos ex-membros, o crente reforça para si mesmo que ele fez a escolha certa, que ele está no caminho seguro e superior. É um exercício constante de autoconvencimento. Essa necessidade de validação externa e de desprezo pelo outro revela uma profunda insegurança interna. Uma pessoa verdadeiramente confiante em sua fé não precisa diminuir a dos outros para se sentir segura. Ela pode coexistir com a diferença sem se sentir ameaçada. O sistema da torre de vigia, no entanto, cultiva a insegurança. A ameaça do Armagedon, o medo de ser desassociado, a pressão para cumprir as metas de pregação. Tudo isso cria um ambiente de ansiedade constante, onde a única fonte de alívio é uma adesão ainda mais estrita às regras e à identidade do grupo. A arrogância é o sintoma externo dessa ansiedade interna. É a armadura que o crente veste para se proteger do medo avassalador de que talvez, apenas talvez, ele tenha apostado sua vida inteira na instituição errada. Portanto, ao lidar com a superioridade de um parente testemunha de Jeová, é útil lembrar que por baixo daquela camada de certeza dogmática, muitas vezes existe uma pessoa assustada, lutando para manter sua visão de mundo intacta contra um mar de evidências e emoções conflitantes. Reconhecer essa fragilidade não desculpa o comportamento arrogante, mas ajuda a entendê-lo não como um ato de maldade, mas como um mecanismo de sobrevivência psicológica dentro de um sistema de autocontrole. Em última análise, a jornada para entender a arrogância das testemunhas de Jeová nos leva a uma reflexão sobre a natureza da verdadeira espiritualidade. O que aprendemos é que a síndrome de superioridade não é um bug no sistema da torre de vigia, é o sistema operacional em pleno funcionamento. É o resultado inevitável de uma teologia que reivindica o monopólio da verdade e de uma estrutura que recompensa a conformidade com status. Aprendemos que essa arrogância é uma armadura frágil, projetada para proteger uma identidade construída sobre o medo do mundo exterior e a obediência a uma autoridade humana. E, como toda armadura, ela impede o verdadeiro contato humano e a compaixão genuína. Vimos que o confronto direto com argumentos teológicos muitas vezes se choca contra essa armadura, validando o complexo de perseguição do crente. Em contrapartida, a demonstração de uma vida feliz, moral e bem-sucedida, fora da organização, é uma força silenciosa e poderosa que cria uma dissonância cognitiva quase impossível de ser ignorada a longo prazo. A maior lição, talvez, seja sobre a diferença fundamental entre fé e certeza institucional. A fé genuína pode coexistir com a dúvida, ela é humilde e aberta ao mistério. A certeza institucional, por outro lado, é rígida, dogmática e precisa de inimigos para se definir. Ela precisa se sentir superior para sobreviver. O complexo de superioridade da testemunha de Jeová é a manifestação de uma fé que deixou de ser uma busca por Deus e se tornou uma defesa de uma instituição. É a tragédia de pessoas que foram ensinadas a encontrar seu valor não em sua humanidade compartilhada, mas em sua exclusividade doutrinária. O caminho para a mudança, seja para o indivíduo dentro ou para a família fora, não está na guerra de argumentos,
mas na demonstração de uma humanidade que o sistema não consegue compreender nem replicar. A bondade sem agenda, a estabilidade sem dogma e a felicidade sem a necessidade de se sentir melhor que os outros. A verdadeira espiritualidade não se eleva sobre os outros, ela se ajoelha para servir. E essa é a lição que a teologia da superioridade da Torre de Vigia parece ter esquecido completamente. Obrigado por acompanhar esta análise profunda. Se este conteúdo lhe trouxe uma nova perspectiva sobre essa dinâmica complexa, por favor, curta o vídeo e compartilhe. Sua opinião é valiosa, então deixe seu comentário abaixo e inscreva-se para mais investigações sobre a psicologia por trás das crenças.